Eu também tinha um filho que estava a criar longe e perdi a sua custódia no início, quando na verdade não estava e provavelmente não deveria estar no tribunal, mas foi o que tive de fazer. E, portanto, o facto de estar a tentar ser mãe à distância foi algo que realmente me manteve unida. Há sentenças que não acarretam pena de morte, mas matam a pessoa por dentro. Num tribunal frio e cheio de suspeitas durante uma batalha pela custódia, Sharon Stone ouviu a coisa mais brutal que alguém poderia dizer a uma mãe. Sabia que a sua mãe costumava atuar em filmes para maiores de 18 anos? Essa pergunta não era dirigida a ela, mas a Rowan, o rapazinho que um dia significou tudo para ela. Uma cena de um filme com uma duração exata de 1/16 de segundo, filmada há décadas, tornou-se agora a desculpa para lhe tirar a maternidade. Não porque Sharon Stone não amasse o seu filho, mas porque a sociedade não podia aceitar uma mulher que já tinha sido sensual e que ousou reerguer-se depois de cair. Ela perdeu a custódia, mas não o amor. E foi esse mesmo amor que a levou a iniciar um percurso diferente. Um percurso para ser mãe não de título, mas de coração. Ouviu direito. Tornou-se mãe de 3 filhos. Quando Sharon Stone acordou, após 9 dias de hemorragia cerebral, pensou que a pior parte da sua vida tinha passado. Mas ela não sabia que a dor física era apenas o prelúdio de outro ferimento. Uma que pulsava silenciosamente, insidiosamente, e nunca iria sarar. Um corte não no cérebro, mas no fundo do coração. O seu nome, Ron Joseph Bronstein, o filho que ela acreditava que estaria sempre ao seu lado. Ron foi a luz nos anos mais negros da vida de Sharon. Quando todas as tentativas de concessão natural falharam, quando o seu corpo estava cheio de endometriose e o seu sistema imunitário rejeitava todas as gravidezes, Sharon e o seu então marido, Phil Bronstein, decidiram adotar uma criança. Em 2000, Rowan entrou na vida deles como um milagre. Sharon embalou-o nos seus braços quando era apenas um recém-nascido, embalando-o para dormir todas as noites com a voz trêmula e gentil de uma mãe que um dia acreditou que nunca poderia ter filhos. Mas apenas 3 anos depois, enquanto Sharon recuperava de um acidente vascular cerebral devastador, este milagre aconteceu. Phil Bronstein, o homem que jurou estar ao seu lado durante a doença e as dificuldades, pediu o divórcio. E não foi só isso, foi mais além. Ele apresentou um pedido de custódia de Rowan, a criança que trouxeram para casa juntos como um sonho tornado realidade. Nessa altura, Sharon já não era a poderosa estrela de Hollywood. Era uma mulher frágil, trêmula, dando passos pequenos e instáveis pelo corredor da sua própria casa. Não se conseguia lembrar do dia anterior. Não conseguia escrever o seu próprio nome corretamente e nem sequer conseguia ler o que estava escrito no processo. Mas mesmo neste estado, pensou ela, pelo menos ainda tenho o Rowan. E então ela percebeu que estava prestes a perder até mesmo aquele último pedaço. O processo judicial decorreu em circunstâncias cruéis. Sharon teve de comparecer em tribunal antes de recuperar totalmente, enquanto Bronstein teve um exército de apoio jurídico de primeira linha. Os argumentos contra ela não se centravam na sua capacidade de ser mãe de um filho, mas na sua imagem pública, uma símbolo sexual que já tinha aparecido nua no ecrã 10 anos antes. Instinto Fatal, o filme que levou Sharon ao estrelato, tornou-se agora uma prova contra ela. Pior ainda, o tribunal citou um incidente em que Sharon terá pedido a um médico para injetar botox nos pés do filho para que estes deixassem de cheirar mal. Uma acusação bizarra, sem provas verificadas, que Sharon negou de imediato. Mas, aos olhos da lei, uma mãe com um historial de problemas de saúde, reputação inadequada e visões parentais pouco ortodoxas era o suficiente para ser considerada uma potencial ameaça para a criança. E depois veio o golpe mais brutal sob a forma de uma pergunta implacável. Sabia que a sua mãe costumava atuar em filmes proibidos para menores? Essa pergunta não era para Sharon. Era para Ron, um rapaz de 8 anos. Confuso, incapaz de compreender a linha entre arte e moralidade, sabendo apenas que todo o tribunal o olhava e que a mãe chorava. Uma cena com a duração de 1/16 de segundo, filmada em ficção e dirigida por outra pessoa, tornou-se a razão pela qual Sharon foi considerada incapaz de criar o seu filho. Quando o tribunal deu a sua decisão, Sharon não chorou, ficou ali em silêncio, demasiado exausta para resistir. O tribunal declarou que Ron viveria com Bronstein, e Sharon, a mãe que o segurava todos os dias e todas as noites,
Agora só tinha permissão para visitas supervisionadas em horários programados. Nesse momento, Sharon escreveu no seu diário: "Não perdi porque não amava o meu filho. Perdi porque sou mulher. Porque já fui bonita. Porque ousei fazer coisas que a sociedade não aceita de uma mãe. Não houve despedida formal, nem abraço demorado." Um dia, Rowan foi-se embora com o pai, e Sharon permaneceu na casa vazia, sentada numa cadeira de madeira na sala de estar, olhando para uma fotografia de família tirada quando Rowan tinha 1 ano de idade e percebendo que uma parte dela tinha sido arrancada para sempre. Não há palavras para descrever a dor de uma mãe que perde o seu filho, não para a morte, mas para o julgamento. É um tipo único de perda, em que se sente ainda vivo, mas metade de si já morreu. A partir desse dia, Sharon tornou-se uma mãe que só conseguia viver de memórias. Não viu o filho crescer, não o ouviu chamar pela mãe todas as manhãs, o que já não fazia parte da sua infância. E esta dor, embora invisível, arde dentro dela para sempre. Entretanto, após perder a custódia de Rowan, Sharon Stone não perdeu apenas o seu primogênito. Perdeu a sensação de ser chamada de mãe todos os dias. De estrela de cinema, tornou-se uma mulher que vive sozinha numa casa vazia, rodeada de fotos antigas e memórias inacabadas. Mas em vez de deixar que a dor a arrastasse para baixo, Sharon optou por se levantar. Não podia mudar o veredicto, mas podia começar de novo, tornando-se novamente mãe. Em 2005, Sharon adotou Laird Vaughan Stone quando este era apenas um bebê. 1 ano depois, adotou Quinn Kelly Stone, o filho mais novo da família. Nenhuma das crianças veio preencher o vazio deixado por Rowan, porque Sharon compreendia bem que ninguém pode substituir o outro no coração de uma mãe. "Estou grata por os meus filhos me terem escolhido", disse Sharon certa vez num evento de homenagem ao Dia da Mãe. Não foi apenas um comentário educado, era a verdade. Laird e Quinn entraram na sua vida numa altura em que o mundo tinha virado as costas a Sharon. E foi o seu amor por aqueles 2 rapazes que a impediu de se desmoronar. Certa vez, contou à revista People que passou anos a lutar para adotar o seu segundo filho, enfrentando inúmeros obstáculos e contratempos. E só quando finalmente segurou o bebê nos braços é que ousou acreditar que esta família estava realmente a recomeçar. Desde então, Sharon raramente apareceu no ecrã de cinema como costumava fazer. Mas ela está presente em todas as reuniões de pais e professores, em todos os jogos de futebol americano de Quinn, em todas as apresentações de arte da escola. Já não é chamada de sex symbol, mas em casa é mãe, da forma mais simples e completa. Mais do que uma vez, Sharon admitiu que ser mãe solteira de 2 rapazes a deixava exausta, confusa e até a questionar-se. Sou forte o suficiente para isso? Mas, tal como quando lutou para sobreviver ao AVC, ela sabia, ela não tinha de ser perfeita. Ela simplesmente tinha de estar lá. A cada dia, a cada refeição, a cada momento, os seus filhos precisavam de alguém que os ouvisse. "Hollywood não me prioriza", disse Sharon, "mas estou grata por ter dado prioridade à minha família." Ela já não é a estrela no centro dos holofotes, mas ela é o centro de uma família que ela própria construiu, do nada e dos destroços. Sharon Stone foi em tempos uma das mulheres mais poderosas de Hollywood. Mas quando as luzes se apagaram, os filmes pararam de rodar e a sua família se desfez. Viu-se confrontada com uma realidade muito diferente: criar 2 filhos sozinha, sem equipe de apoio, sem companheiro e sem nenhum dos privilégios da fama. Quando adotou os filhos, Laird e Quinn, Sharon ainda estava a recuperar do AVC. A sua memória era instável. O seu corpo ainda estava fraco. As suas finanças sofreram um duro golpe, mas não esperou estar totalmente estável para se tornar mãe. Ela começou exatamente no momento mais difícil. Sharon não contratou uma ama a tempo inteiro. Não tinha motorista particular para deixar e ir buscar os filhos à escola. Dirigia, preparava as refeições, participava nas reuniões de pais e professores, geria os dias letivos e as atividades como qualquer outra mãe solteira. Houve alturas em que estava em tratamento para efeitos médicos persistentes, ao mesmo tempo que cuidava de uma criança doente. Não havia camarins glamourosos, nem horários flexíveis como nos seus tempos de estrela de cinema. Apenas o esforço diário para colocar as refeições na mesa, manter a estrutura e fazer o melhor possível na função que escolheu. Em entrevista à revista People, Sharon disse: "Não os dei à luz, mas não preciso de estar grávida para ser mãe. Amo os meus filhos como se fizessem parte do meu corpo."
O mais notável é que Sharon manteve deliberadamente os seus filhos longe dos holofotes. Nada de passadeiras vermelhas. Nenhuma aparição na comunicação social. A vida dos seus 3 filhos é agradavelmente comum. Escola, trabalhos de casa, desporto e um lar onde a mãe está sempre presente. Ela estabeleceu uma regra clara: não usar a sua fama para criar privilégios especiais para os seus filhos. Na verdade, Sharon recusou muitas ofertas para aparecer em reality shows ou anúncios publicitários com os seus filhos, não querendo que estes fizessem parte da sua imagem pública. Embora já não assuma muitos projetos cinematográficos, Sharon ainda aceita pequenos papéis ocasionais ou contratos publicitários para manter os seus rendimentos. Mas a maior parte do seu tempo é dedicado à maternidade. Ela participa nas reuniões de turma, torce nas laterais dos jogos e nunca perde eventos importantes como festas de finalistas, aniversários ou apresentações escolares. Já não é a protagonista de Hollywood, mas é agora a protagonista na vida dos seus 3 filhos. Quando questionada sobre a maternidade, Sharon não se fica pelo sacrifício. Ela diz simplesmente: uma vez perdi tudo. Agora tenho os meus filhos. Já chega. Não é um conto de fadas. Não é o ideal de uma mãe perfeita. Sharon Stone escolhe viver com honestidade, enfrentando todos os desafios como inúmeras outras mulheres fazem. E é precisamente essa escolha que torna o seu percurso tão digno de respeito. Durante muitos anos, Sharon Stone viveu com um vazio chamado Rowan, porque não lhe era permitido estar ao lado dele. Não lhe era permitido criá-lo. Não lhe era permitido vê-lo crescer dia após dia. Após o seu divórcio do jornalista Phil Bronstein, em 2004, Sharon perdeu a custódia de Rowan, o rapaz que ela e Bronstein adotaram juntos em 2000. Desde então, Rowan foi criado principalmente pelo seu pai. Quanto a Sharon, embora nunca tenha abandonado o seu papel de mãe, não pôde estar presente durante os anos mais formativos da vida do seu filho. Não conseguia acompanhá-lo à escola todas as manhãs. Não conseguia presenciar as suas primeiras experiências. Primeira aula de natação, primeiro jogo de futebol, primeira falha na voz. Eram momentos que ela nunca poderia recuperar. E isso era também uma dor que não tinha nome. Mas Sharon sempre acreditou que há laços que não podem ser quebrados, seja por lei ou pela distância. Não ganhei o Rowan no tribunal, disse ela uma vez, mas reconquistei-o no amor. E o tempo provou que ela tinha razão. Em 2019, quando completou 19 anos, Rowan Bronstein apresentou uma petição em tribunal para mudar legalmente o seu nome, acrescentando oficialmente o apelido da sua mãe, de Ron Joseph Bronstein para Ron Joseph Bronstein Stone. Na petição, Rowan declarou claramente o motivo. Quero levar o apelido dos meus pais. Nenhum grande discurso. Apenas uma breve linha, mas suficientemente poderosa para destruir todo o mal-entendido, todo o boato, toda a distância que se estendia por quase 2 décadas. O nome Stone não era apenas o apelido da sua mãe, era reconhecimento, uma escolha consciente e o sinal mais claro de uma ligação duradoura. Sharon não fez qualquer comemoração. Simplesmente continuou a fazer o que sempre fez, estando presente quando o seu filho precisava dela. E à medida que Rowan amadureceu, começou a aparecer cada vez mais ao lado da mãe, não como filho de Sharon Stone, mas como um verdadeiro companheiro. Começou a seguir carreira de ator. Em 2013, Rowan apareceu no filme What About Love, marcando a sua primeira aparição no ecrã. Mas só em 2023 é que Sharon partilhou no Instagram que Rowan tinha começado oficialmente a trabalhar como ator profissional. Bem-vindo ao negócio da família, rapaz, escreveu ela, ao lado de uma fotografia de Rowan nos bastidores de um set secreto. Não revelou detalhes sobre o projeto, mas o orgulho de Sharon era inconfundível. Pela primeira vez em anos, mãe e filho estavam juntos num campo que ambos adoravam, o cinema. Além de representar, Rowan é também um talentoso soprador de vidro. De acordo com o South China Morning Post, não seguiu apenas o caminho da mãe. Tem a sua própria paixão, as suas próprias capacidades e uma vida independente claramente emergente. Em acontecimentos públicos recentes, Rowan aparece frequentemente ao lado de Sharon, não atrás dela, mas ombro a ombro, como um amigo, um filho adulto, pronto a proteger a mãe perante a imprensa. Numa ocasião, quando um repórter perguntou sobre a cena de nudez em Instinto Fatal, Rowan limitou-se a acenar com a cabeça. Deu um passo em frente e bloqueou a pergunta com silêncio. Não porque a mãe não pudesse responder,
mas porque ele sabia que ela já tinha respondido durante toda a vida. Para Sharon, Ron nunca foi uma criança perdida. Nenhum caso de custódia concedido a outra pessoa. É filho dela, de coração, de memória e, agora, de nome. Ron nunca foi uma posse tirada e recuperada. Ele faz parte de mim. Sempre foi. Quer esteja perto ou longe. Como Deus não podia estar em todo o lado, criou as mães. Sharon Stone não só cumpriu esse papel, como também lutou contra todas as dificuldades para o manter. Uma mãe corajosa que nunca desistiu, mesmo quando magoada, incompreendida ou despojada de tudo. A história dela com Rowan não terminou no tribunal. Continuou com amor, com espera e com a fé de que um dia o seu filho compreenderia. E ele fê-lo. Ron voltou. Não porque uma decisão tenha mudado, mas porque o amor de uma mãe nunca a abandonou. Mas para compreendermos completamente esta viagem, temos de olhar mais além, pelas perdas que Sharon sofreu desde a infância. Porque por detrás desta mãe forte há uma vida marcada por tragédias que poucos veem. Em criança, Sharon carregava um segredo horripilante. Foi abusada pelo avô durante muitos anos. Cresceu com medo, ameaçada de morte se contasse, escondendo-se atrás da casca de uma aluna brilhante e rata de biblioteca enquanto o seu mundo interior estava em ruínas. O seu pai, embora fosse o sustento da família, atacava frequentemente de forma violenta, descarregando a sua raiva nas crianças. A infância de Sharon foi um longo período de resistência, silêncio e um desejo desesperado de ser acreditada. Já adulta, tentou escapar ao passado mergulhando nos estudos, no trabalho e nos sonhos com os holofotes. Mas o sonho de Hollywood nunca foi justo para as mulheres que não se encaixavam no molde. Foi rejeitada diversas vezes por não ser suave o suficiente, nem sexy o suficiente. E quando a fama finalmente chegou, o preço foi o seu próprio corpo. Explorada, enganada e transformada numa ferramenta de marketing através de uma cena de um filme que ela nem sabia que seria mostrada daquela forma no ecrã. Depois, no auge da sua carreira, um acidente vascular cerebral atingiu-a, como uma sentença não anunciada. 9 dias de hemorragia cerebral tiraram-lhe todas as funções básicas. Ela teve de reaprender tudo do zero. Falar, escrever, recordar, andar. E no meio disto tudo, as suas contas bancárias estavam vazias. Perdeu a custódia do filho. O marido abandonou-a e Hollywood virou-lhe as costas. Sem funções, sem rendimentos, sem seguro de saúde. Uma mulher que já tinha estampado centenas de capas de revistas precisava agora de reaprender a cuidar de si numa sala silenciosa e vazia. Mas talvez a parte mais cruel tenha sido a forma como a sociedade a redefiniu através do passado que ela própria celebrava. Uma cena de um filme com a duração de 1/16 de segundo, que já foi o momento que a tornou uma estrela, foi agora usada como arma para lhe tirar a maternidade. A mulher que um dia deu à luz um amor tão puro por um recém-nascido era agora considerada inapta pelos tribunais, simplesmente porque um dia ousou ser ela própria. E como se não bastasse, os média não a deixavam em paz. Sharon foi marcada, esgotada, constantemente comparada a rostos mais jovens, riscada da lista de todos os papéis principais, simplesmente porque já não era uma atração de bilheteira. Enquanto ainda lutava contra os efeitos persistentes do AVC, ela também teve de suportar os olhares frios de uma indústria que costumava gritar o seu nome todas as noites, mas que agora fingia que ela nunca existiu. No meio de todas estas perdas, houve uma pessoa que um dia jurou amá-la na saúde e na doença, e escolheu desaparecer no momento em que mais precisava dele, Phil Bronstein. Depois de ganhar a custódia de Rowan, o seu ex-marido voltou a casar em segredo. Afastou-se dos media e viveu uma vida privada e estável. Não falou em defesa dela. Não confrontou o que Sharon foi obrigada a suportar. Mas a questão não é ele ter ido embora. É que Sharon optou por ficar consigo mesma. Ela não implorou. Ela não reagiu. Ela não exigiu um título. Ela simplesmente continuou a andar e, a partir daquele momento, a sua jornada como mãe começou realmente. Ninguém acreditava que Sharon Stone pudesse regressar, não apenas na sua carreira, mas na vida em si, fisicamente danificada, privada da maternidade, financeiramente esgotada, excluída de Hollywood, vivendo sob o julgamento constante da sociedade. Não foi uma queda. Foi uma série de golpes brutais, sem tempo para recuperação entre eles. E, no entanto, apesar de tudo, Sharon não deixou que nenhuma tragédia a apagasse.
Ela não escolheu a amargura. Ela não procurou vingança. Ela escolheu reconstruir, um passo de cada vez. Recuperou a maternidade sem precisar de reconhecimento. Criei 3 filhos com amor, não com aprovação pública. Levantou-se dos destroços sem aplausos. E esta é a parte de Sharon Stone que poucos conhecem verdadeiramente. Não a cena icônica de cruzar as pernas. Não o vestido vermelho na passadeira vermelha. Mas a mulher que suportou tragédias suficientes para transformar um papel num símbolo e transformou a sua própria vida numa prova de que ninguém pode decidir quem é, exceto você. Depois de tudo o que passou, desde ser julgada por uma única cena de filme, a perder a custódia do filho, ser rejeitada pela mesma indústria que antes a idolatrava e criar 3 filhos sozinha, Sharon Stone não tem mais nada a provar. Ela não precisa do perdão de Hollywood. Ela não precisa da validação da sociedade. E certamente não precisa de um homem ao seu lado para definir quem é. Aos 67 anos, Sharon Stone vive plenamente a sua própria verdade. Como uma mãe que lutou incansavelmente e como uma mulher que sobreviveu a feridas que antes pareciam impossíveis de curar. Regressou aos ecrãs, não para retomar os holofotes, mas para apresentar uma versão diferente de si mesma, deeper, mais forte. Já não presa à imagem de símbolo sexual do passado. Em 2024, Sharon protagonizou What About Love, interpretando o papel de Linda Tarleton, uma interpretação que marcou o seu regresso após um longo silêncio. E ela não se ficou por aí. Em 2025, ela assumiu mais 2 grandes projetos, Nobody Does, no qual interpreta Lendina, e In Memoriam, como Vicky. Ambos os filmes estão atualmente em pós-produção, um sinal claro de que, embora tenha sido expulsa do jogo, Sharon Stone nunca saiu verdadeiramente. Ela nunca perdeu o seu fogo criativo. Apenas as suas prioridades mudaram. Porque depois de décadas a perseguir cronogramas de filmes e a ser moldada pelos holofotes, Sharon dedicou agora o seu maior amor à pintura. Outra forma de arte, mais silenciosa, mais privada, mas ainda assim uma forma de continuar a contar a sua história. O seu trabalho foi exposto em São Francisco, Los Angeles, Berlim e, em breve, no Aeropaços, em Roma, um dos mais prestigiados locais de arte do mundo. Se antes usava o corpo para expressar um papel, agora usa o pincel para expressar emoções de uma mulher que perdeu tudo e se reencontrou a cada pincelada, a cada cor. Este renascimento não acontece apenas na arte. É visível na forma como Sharon aparece em público, não para perseguir a fama, mas para declarar: ainda estou aqui, ainda estou viva, ainda sou eu. Em novembro de 2024, recebeu o prêmio Stella della Mole no 402º Festival de Cinema de Turim, homenageando a sua contribuição duradoura para o cinema global. Usando um vestido vermelho brilhante de Tony Ward, combinado com uma capa feita de 3.000 flores de organza de seda, Sharon tornou-se instantaneamente o centro das atenções, não pela sua juventude, mas por uma presença que se recusa a desaparecer, um símbolo que já não segue as tendências, mas faz o mundo parar e observar. Poucos meses depois, voltou a causar impacto nos 802º Globos de Ouro, em janeiro de 2025. Desta vez, a sua presença não era sobre moda ou entretenimento. Era uma mensagem silenciosa, mas inconfundível. Sharon Stone não voltou para recomeçar. Regressou porque nunca abandonou verdadeiramente, nem o cinema, nem a pintura, nem o amor pela maternidade. E apesar de toda esta perda, Sharon encontrou a paz dentro de si. Ela já não persegue as expectativas dos outros, já não se agarra ao que já passou. Depois de anos à procura de uma família, de lutar para ser mãe e de criar 3 filhos sozinha no meio da crise e da recuperação, Sharon chegou a uma conclusão simples: estou a exagerar nos encontros. Sou feliz estando sozinho. Esta afirmação não carrega amargura, é uma libertação silenciosa, não solidão, liberdade. Sharon também recorreu à espiritualidade como sua âncora. Acredita que o pai, que já foi um homem severo, mas que mudou por ela, ainda está a cuidar dela todos os dias. Eu consigo senti-lo, disse Sharon uma vez. É um sentimento tão forte que acredito que as almas nunca desaparecem. Num mundo cheio de fama e julgamento, Sharon escolhe acreditar em algo maior do que a realidade, que alguns laços nunca podem ser quebrados. Ora, Sharon vive de acordo com uma filosofia simples, mas profunda. A felicidade é uma escolha.
Tem que praticar isso todos os dias. Ela não espera por milagres. Ela não espera pela validação de Hollywood. E ela não espera que ninguém lhe devolva o que lhe foi tirado. Cria a sua própria felicidade, tal como criou 3 filhos em silêncio, tal como pintou a sua vida de volta com cores com as suas próprias mãos, tal como se levantou quando ninguém acreditava que ela conseguiria. E esta é hoje Sharon Stone, já não a mulher julgada por uma única cena de um filme, mas a mãe que redefiniu o amor, através da vida que escolheu viver. Sharon Stone perdeu tudo, a sua saúde, a sua carreira, o seu filho e até a sua dignidade. O direito a ser mãe foi-lhe negado por um tribunal por causa de uma única cena de um filme. Esquecida por Hollywood quando já não era nova e sedutora, ferida profundamente, mas ela nunca desistiu. Ela não se queixou. Recomeçou. Criou 3 filhos sozinha e reconstruiu a sua vida sozinha. Sem holofotes, sem aplausos, apenas presença, todos os dias. E Ron, o filho que lhe tinha sido tirado, escolheu finalmente carregar o nome Stone. Não porque ganhou em tribunal, mas porque nunca desistiu. Ser mãe não exige perfeição, apenas que nunca abandone o seu filho. Sharon Stone fez exatamente isso, em silêncio, através de ações, com amor incondicional. O que pensa da jornada de Sharon Stone como mãe? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Se acredita que o amor de mãe é mais forte do que qualquer julgamento, digite sim nos comentários para mostrar o seu apoio e não se esqueça de gostar e subscrever para acompanhar mais da história de Sharon Stone conosco.